meu Brasil, a cidade sobre o mar. Rio de Janeiro, Redentor, braços abertos pra quem chegar. Balança, Brasil, agora te ver contente. Balança, Brasil, o sonho de tanta gente. Balança, Brasil, sacode esse meu país. O Balanço Geral Amanhã está no ar e começa com as principais notícias do Rio. Muita prestação de serviço. Você vai saber como está o trânsito, funcionamento de trens, vacas de metrô e a previsão do tempo. Hoje é quinta-feira. Olha o nosso céu aqui no Rio de Janeiro. Está feio o tempo na nossa cidade, que continua maravilhosa. Vento ali, a gente já pode perceber nas imagens que já está ventando em alguns pontos da cidade. Será que o vento vai continuar? Esse céu também vai permanecer nublado? Tudo isso você fica muito bem informado aqui no Balanço Geral Amanhã, que começa agora, gente. E depois de um dia de caos provocado por uma forte ventania na cidade, como será que fica o tempo hoje? A gente vai ter essa informação já já, ao vivo. Bom dia pra você, obrigada pela sua companhia, por me permitir entrar aí na sua casa. Balanço Geral Amanhã já está no ar, sempre com as principais notícias do Rio de Janeiro. Agora 6 horas e 32 minutos e a gente vai saber então como é que está o tempo. Será que ele vai continuar assim? Não vai, mas tem antes a musiquinha tem que tocar. E agora aqui, olhando pra você, eu tenho que dar aquele bom dia especial de carioca pra carioca e pra todos os cariocas de coração, um bom dia pra você. E o tempo? Será que ele vai continuar bom, ruim? Parece que a Fernanda Sanches está ao vivo e vai ter mais informações pra gente. Fernanda, como é que vai ficar o tempo hoje? Olha, Lívia, tá bem melhor do que ontem, pelo menos agora de manhã. Venta bem mais fraco do que ontem, aquela ventania que a gente viu. Mas a previsão é de rajadas fortes hoje. Até o fim da tarde deve ter ventos de até 70 km por hora. Aqui no Rio a temperatura vai cair um pouco e não passa dos 24 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco, é claro, a gente vai saber a previsão do tempo completa para a cidade, região metropolitana, Baixada Fluminense, também região serrana e região dos lagos. É daqui a pouco, Lívia, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco você volta então. Hoje a Fernanda consegue até ficar com cabelos soltos, né? Porque ontem foi impossível por conta do vento, mas o vento vai permanecer como ela disse. Olha só o cabelinho. Balança só um pouquinho hoje, né, Fernanda? Bem pouquinho. Tá bem melhor do que ontem, Lívia. Ontem não estava conseguindo controlar ele. Tá bom, Fernanda. Daqui a pouco você volta, então, com mais informações. Um policial militar foi ferido durante uma troca de tiros no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. O confronto foi durante a noite. Um grupo de traficantes foi surpreendido pelos PMs que estavam próximo à Praça Barão de Drummond. Na troca de tiros, um soldado acabou atingido no pé. Os agentes fazem buscas atrás dos criminosos. Daqui a pouco, mais informações sobre esse tiroteio que aconteceu no Morro dos Macacos. Teve tiroteio em Niterói também. Daqui a pouco a gente fala sobre esses tiroteios aqui na cidade. Agora tem uma boa notícia. Vou te dar uma dica para você deixar a sua vida mais tranquila. Você sabe como ganhar 50 mil reais? Não! É só ligar. 995779191 e participe da nossa brincadeira. O que você está esperando? São os últimos 50 mil reais da promoção Campeão. Pegue o seu telefone e ligue agora. 995779191, responda 10 perguntas e ganhe 100 chances extras para o prêmio de 50 mil reais. É isso mesmo que você escutou. E só lembrando que você também concorre ao prêmio de 10 mil reais que sai neste sábado. Isso tudo com uma simples ligação. Isso mesmo, gente. É só ligar para você mudar a sua vida. Não perca tempo e comece a ligar agora. 995779191 e boa sorte. E vamos saber como está o trânsito agora aqui no Rio de Janeiro? As imagens das câmeras da 7 Rio, começando com Avenida Brasil. A gente acompanha imagens aí da altura de Bom Sucesso. Olha, está chovendo aqui no Rio de Janeiro, então atenção ao motorista. O trânsito está fluindo, só que com um pouco de lentidão, mas na frente para um pouquinho. Você que vai sair de Niterói e São Gonçalo, quer saber como está a Ponte Rio-Niterói? 20 minutos é o tempo de travessia, agora 6 horas e 34 minutos.
Situação mais complicada na chegada à ponte Rio-Niterói. Vão Central está fluindo, só que os motoristas com muita cautela por conta dessa nebulosidade. Situação mais complicada no gasômetro. Mais uma imagem agora. Linha vermelha, a imagem que a gente acompanha agora na altura do Fundão. Trânsito engarrafado, parado na linha vermelha para você que segue para o centro da cidade. Avenida Marechal Rondon com a Rua Barão do Bom Retiro no Engenho Novo. Parado, gente, engarrafamento, trânsito caótico agora na Marechal Rondon, como a gente pode acompanhar nas imagens das câmeras da Sete Rio. Daqui a pouco tem mais giro de trânsito para você. Agora, o flagrante de uma briga em Bento Ribeiro, na zona norte aqui da cidade. Leonardo Lara, bom dia para você, meu amigo. O que aconteceu? Olá, Lívia. Bom dia a todos. O motorista que gravou essas imagens, ele percebeu que nos carros da frente havia uma discussão. Eles já estavam discutindo há muitos metros. De repente, a mulher que está no banco do passageiro desce e vai conversar frente a frente com o motorista do outro veículo. Uma conversa nada amistosa. A mulher desce com um bebê no colo, Lívia, e também se envolve na confusão. O homem de blusa verde estava no carro preto aí atrás, ao lado daquela mulher que desembarcou primeiro. Eles trocam insultos, tem palavrão pra tudo quanto é gosto. Inclusive, a gente teve o cuidado de colocar o pi aí pro pessoal não ter que ouvir essas coisas a essa hora da manhã. Ainda não se sabe o que provocou tanta baixaria lá em Bento Ribeiro. Foi ontem, no início da tarde, Lívia. Não se sabe se foi uma discussão de trânsito ou se algum outro motivo provocou essa revolta toda entre esse pessoal aí, do carro preto e do carro verde ali na frente, Lívia. Como as pessoas acabam se exaltando demais no trânsito, né? A gente não sabe o motivo, mas nada justifica, ainda mais com uma criança no colo. Pois é. Agora, já que a gente está mostrando aí tecnologia, né? Foi filmado tudo isso aí por um celular, provavelmente um cinegrafista amador. Na era da tecnologia, parece que ninguém mais consegue viver sem o celular. Por onde a gente anda, sempre tem alguém conectado. Seja mandando fotos, mensagens, e-mails ou gravando vídeos, como a gente viu antes aqui naquelas imagens. Mas nem todo mundo está ligado a tanta tecnologia. Para isso já existem o personal celular. Já já eu mostro a reportagem completa para você desta novidade. E tem muito mais notícia aqui no Balanço Geral para você. Uma mulher foi presa suspeito de abandonar a filha recém-nascida dentro de um saco plástico em uma calçada na Baixada Fluminense. E você vai ver ainda, um delegado se envolveu num tiroteio na saída de uma audiência em um juizado em Copacabana. Ele teria perdido uma ação judicial e ficou transtornado. Segundo testemunhas, o delegado atirou para o alto e a bala atingiu o homem. Você vai saber os desdobramentos dessa história já já, depois do intervalo. São apenas 2 minutinhos. Não saia daí. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. O novo Renault Sandero chegou. E chegou com um novo design, mídia nave com GPS integrado e fazendo um desafio. Venha fazer um test drive e descubra por que ele foi o grande vencedor do comparativo da categoria. Se depois disso você ainda comprar um modelo da concorrência, a Renault dá R$100 para você. Passe em uma concessionária e confira. Novo Renault Sandero. Totalmente novo. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. O que é isso, gente? Recheado, cracker, wafer. Não, pra mim Mabel é rosquinha, pô. É a minha infância. É que nem cubo mágico, bailinho da escola. Não é assim, não. É assim, sim, isso é maravilhoso. Olha só, gente, as coisas mudam. É assim que funciona. Não é essa mais de bailinho, não. Imagina eu de aparelho desengonçado, dançando. Não, tá tudo errado. Superei, evoluí, desapeguei. Vou até levar o Mabel pra mim.
mandava você, mandava todo mundo. Mais bonita, mais gostosa. Mabel, a cada mordida, um sorriso. A indústria avaliou os principais varejistas do país. Quem teria condições de liquidar todo o excedente de produção? A escolhida, Ricardo Eletro. Hoje à noite, entenda o porquê desta decisão e o que você vai ganhar com isso. Ricardo Eletro. Não dá mole, porque no quintal do Rio de Prêmios todo mundo sai ganhando. Olha aí quantos ganhadores. O Roberto ganhou um salário de R$3.000 por mês durante um ano e nessa semana tem 300 mil e muito mais. Vem geral comprar. Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo, dá para fazer em poucos segundos. Mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. Em todos os 5.570 municípios do país, são instaladas cerca de 530 mil urnas eletrônicas. São 3.222 juízes eleitorais trabalhando o tempo todo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, um poder isento que garante a democracia. São também mais de 2 milhões de mesários. É mais gente do que a população de muitas cidades do mundo. Os votos dos quase 143 milhões de eleitores são apurados e o resultado é divulgado em questão de horas. É isso que a Justiça Eleitoral faz há 70 anos. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE, Justiça Eleitoral. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua 6 horas e 42 minutos, apesar dessa neblina que muito mal a gente consegue ver alguns pontos turísticos aqui da cidade, o Rio de Janeiro continua lindo. A música já diz tudo pra gente, né? Olha só que imagem maravilhosa. A gente sabe que nos dias de sol a imagem fica muito mais bonita, mas não tem como a gente desprezar uma paisagem lindíssima como essa. Bom dia pra você que está chegando agora aqui na programação da Record. O Balanço Geral está no ar com notícias e muita prestação de serviço para você. Para você que chega agora aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente fica muito feliz. Quanto mais pessoas assistindo, com a sua audiência, com a sua confiança, a gente tem mais vontade ainda de trabalhar. E vamos para a notícia? Porque a Polícia Civil estourou um ferro velho na zona norte do Rio. Os agentes encontraram material furtado de operadoras de telefonia. Rael Policarpo, bom dia. Conta melhor essa história. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Olha só, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos prenderam José Augusto de Oliveira. Ele é o dono desse ferro velho e recebia todo esse material furtado, que chega a R$400 mil. Tudo isso aconteceu em Guadalupe, Lívia. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre esse caso. Você de casa não saia daí. Isso aí, o Rael disse, ó, não saia daí, porque daqui a pouco ele volta passando todos os detalhes desta operação da polícia. Nosso helicóptero sobrevoa a Avenida Brasil e as informações com o Leonardo Lara. Olha, já há pontos de retenção em Deodoro, trânsito bastante lento nesse ponto da Avenida Brasil. Nosso helicóptero ganhando velocidade na Brasil. Daqui a pouco mais informações. Uma manhã de trânsito bastante complicado, chove em vários pontos da cidade, principalmente na região da Tijuca, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. Daqui a pouco, Lívia, mais informações também da chuva. Daqui a pouco você volta então com mais detalhes pra gente, Léo, porque agora é o seguinte. Uma mulher foi presa suspeita de abandonar a filha, recém-nascida, dentro de um saco plástico na Baixada Fluminense. Liliane Moreira, de 32 anos, foi levada para a delegacia da mulher. Segundo a polícia, a mãe escondeu a gravidez por 9 meses. Ela teve a criança no banheiro de casa e a largou na rua. Em depoimento, a suspeita teria afirmado que estava divorciada e a gravidez não havia sido planejada. A menina foi encaminhada para um abrigo. Daqui a pouco tem a reportagem completa sobre este caso que revolta a gente, principalmente a gente que é mulher. Agora eu tenho um recado super importante. A promoção Campeão está acabando. Já tem muita gente ganhando os prêmios. É só você ligar também
995779191 e concorra ao último prêmio de R$50 mil. Isso mesmo, gente, que você ouviu. São R$50 mil da promoção Campeão. E tem mais. Você ainda concorre a R$10 mil que sai neste sábado. Gostou? Mas não perca tempo. Você tem que responder 10 perguntas hoje, que aí você acumula 100 chances para o sorteio do super prêmio de R$50 mil. Eu disse hoje. É só ligar 995779191 e boa sorte. E a circulação do BRT voltou ao normal, mas passageiros reclamam da falta de informação. O consórcio que administra o transporte foi multado em R$1.300. Veja na reportagem de Aline Pacheco. A estação Salvador Allende do BRT nem parecia a mesma. Não estava lotada e quem saía de lá logo encontrava no ponto do outro lado da rua o ônibus que precisava para seguir viagem. Bom, nem todas as linhas. Ainda tinha passageiro reclamando que o 736 Cascadura Rio Centro não tinha passado na última meia hora em que estava lá. Aqui há quanto tempo? Já tem uma meia hora. E não passou nenhum 736 por enquanto? Não. A gente procurou tentar descobrir cadê o 736. Na verdade, ele está circulando como especial. Então as pessoas estão descobrindo que o ônibus chegou aqui, está todo mundo correndo para cá, mas ao mesmo tempo reclamando. É especial e o 736 não tem. Todo dia essa humilhação. Pra vir embora é a mesma coisa, do Rio Doce pra cá não tem ônibus. E você sabe que esse é o 736? Por quê? Porque não tem número em lugar algum. Como é que você sabe que é ele? Não tem 736, eles botam especial hoje porque vocês estão aqui. Há dias os passageiros vinham reclamando que a linha 736 havia sido tirada de circulação, deixando os usuários a pé. Nessa terça-feira, a falta de ônibus e a superlotação chegou ao limite. Revoltados, os usuários fecharam as pistas da Avenida das Américas, na altura da estação Salvador Allende. Em protesto, sentaram no asfalto e impediram o trânsito. Um grande congestionamento se formou. Milhares de motoristas pararam na zona oeste do Rio por causa do protesto. A Polícia Militar e a Guarda Municipal tentaram negociar a liberação da avenida. Sem acordo, o batalhão de choque lançou bombas de efeito moral. 3 pessoas foram detidas. Foram 4 horas de interdição. 13 mil passageiros ficaram sem transporte. A Secretaria Municipal de Transporte aplicou uma multa no valor de R$ 1.300 ao consórcio Transcarioca pela redução da frota da linha 736, que motivou o protesto da manhã desta terça-feira. Caso a situação não fosse regularizada, o consórcio seria autuado diariamente. Mas para esse advogado, o valor da multa é irrisório. E essa multa que foi aplicada está prevista na lei, é aquele valor mesmo, ou seja, irrisório tira totalmente o caráter punitivo pedagógico. Multa baixa, mas o que mais me preocupa diante disso tudo bem, os ônibus voltaram, mas você viu que a Aline Pacheco mostrou ali, escrito especial. Como a população vai entender que aquele é o ônibus e que ela precisa? No momento que a Aline chegou e anunciou, né, que era o 736, muitas pessoas correram, porque aí sim ficaram cientes de que ônibus se tratava. Agora, sem informação, fica difícil para a população entender que o ônibus voltou ao normal. Ao normal, mais ou menos, né? A gente quer ver até quando isso vai continuar. A gente está aqui para ficar de olho e para cobrar. Falando em trânsito, ônibus, vamos fazer um giro agora? Começando com a Avenida Maracanã, com a rua Eurico Rabelo, que são as imagens que a gente acompanha agora. O trânsito sem qualquer problema, por enquanto, nessa região aí do Maracanã. Ponte Rio-Niterói permanece 20 minutos do tempo de travessia, agora 6 horas e 48 minutos. Situação mais caótica para quem acessa a Ponte Rio-Niterói, ao lado do pedágio, sentido Rio de Janeiro. Vão Central, o trânsito flui. Olha, está bastante neblina aí na ponte, venta que a gente viu na câmera. E cuidado na ponte. Gasômetro, fica parado o trânsito. Mais uma imagem agora, a linha amarela, altura de Del Castilho. As imagens que a gente acompanha agora, mais ou menos ali na altura da Passarela 9. Trânsito engarrafado agora na Avenida Amarela, para você que sai da Zona Oeste e segue para o centro da cidade. A Avenida Brasil, altura do Governador, são as imagens da Ilha do Governador, são as imagens que a gente acompanha agora. O trânsito flui. Olha, me parece que tem muitos bolsões d'água, né? Então vamos fazer aquele alerta para o motorista. Cuidado agora aí para você que transita pela linha amarela. Daqui a pouco a gente volta com mais um giro. Porque agora a gente vai falar com o repórter Leonardo Lara, que tem informações sobre o funcionamento dos trens e do metrô. Bom dia, Léo. Tem alguma alteração hoje? Olha, Lívia, com a chuva não é apenas o trânsito que fica ainda mais complicado. Os vagões
ficam ainda mais superlotados, uma realidade que o passageiro já conhece bem. Mas, segundo a Supervia, todos os ramais estão operando dentro do intervalo normal, de 8 a 15 minutos, exceção para o ramal de Saracuruna, que tem intervalo de até 30 minutos. Estamos, neste momento, Lívia, na estação Deodoro, na zona oeste do Rio. Nessa região, me parece que a chuva deu uma trégua, ao contrário, aqui da zona norte, em Benfica, ainda chove nesse momento, também na região da Tijuca e do Maracanã. No metrô, segundo a empresa, está tudo dentro do normal, só que tem reclamação de passageiros que os trens ainda estão mais superlotados do que nos outros dias, principalmente para quem sai da Pavuna até a Central do Brasil. Só alivia um pouco a situação depois da estação Uruguaiana, só que os intervalos são regulares, 4 minutos e meio, naquelas estações compartilhadas como Central do Brasil, Botafogo, 2 minutos e 15. Esse é o trem que acabou de sair da estação Deodoro, Lívia. Realmente está dentro do normal, né, Leonardo Lara? Além de estar o horário de funcionamento tranquilo, a superlotação continua. Esse é o realidade de todo dia, né? Essa é a realidade. Vamos mudar de assunto, então? Você sabe arrumar uma mala de viagem? Quantas peças de roupa levar em apenas uma mala? O assunto foi discutido durante o lançamento de um livro na Zona Sul do Rio. Diana Rocha é a repórter. O encontro foi idealizado pelas 3 amigas, Ana Cecília Magalhães Lins Lacerda, Bebel Niemeyer e Maria Pia Marcondes Ferraz Nascimento. O tema Como Viajar Leve é um dos tópicos do livro lançado pelo trio. Um bate-papo, como a gente frisou bem, sobre como fazer mala, como entre amigas fazer uma mala leve. Porque é o seguinte, viajar pesado, todo mundo sabe, com 7 malas é fácil, né? Agora com tudo dentro é que é o mais difícil. O livro Guia de Estilo For e Forever será lançado no dia 7 de outubro e surgiu depois do sucesso do blog criado pelo trio. A página, que chega a ter 100 mil acessos diários, trata de assuntos variados como moda, decoração e etiqueta. A gente começou uma coisa de brincadeira, a Maria Pia e a Bebel nem sabiam o que era blog, me ligaram. E eu fiz assim, em 1 minuto, rapidinho, um blog. As dicas práticas são ensinadas de maneira leve e descontraída. Este é o 2º encontro promovido pelo grupo. O próximo será no mês que vem. Depois de carregar muita mala pesada durante as viagens, Bebel Niemeyer dá a dica. Planejamento. E depois fazer com calma. Boas dicas. Agora um assunto polêmico envolvendo um estudante. Um aluno de um tradicional colégio da Zona Norte do Rio foi estudar vestido de saia, mas acabou orientado pela direção a trocar de roupa. O caso dividiu opiniões. Daqui a pouco você vai entender o porquê dessa polêmica aqui no Balanço Geral Manhã. E falando sobre educação, uma escola na Baixada Fluminense continua em estado precário e coloca a vida dos estudantes em risco. Nossa equipe de reportagem já tinha mostrado a situação do local e mesmo assim, adivinha, nada mudou. Veja só. Um retrato do descaso. O vídeo gravado com um celular mostra as péssimas condições de um banheiro utilizado por crianças. A porta está totalmente destruída. Marcas de infiltrações estão espalhadas por todos os lados. Em um dos momentos, a pessoa que faz o registro chega a se assustar ao ver uma goteira escorrendo pela lâmpada. Olha a infiltração do teto desse banheiro. Meu Deus. Olha a água. A água está caindo da lâmpada. Esses são apenas uns entre os vários problemas de infraestrutura que existem nesta escola, que fica na Posse, em Nova Iguaçu. Olhando assim, é difícil imaginar que se trata de uma instituição de ensino. As imagens que nós acabamos de ver foram gravadas pela Roberta. Ela já estudou aqui no colégio, o mais velho dela, o filho mais velho, também estudou, e agora o caçula de 4 anos vem todos os dias assistir aulas aqui no São Benedito. Indignação. O que eu senti foi indignação. Não tem como deixar as crianças continuar estudando na escola se eles não fizerem nada, se o seu prefeito não fizer nada. Porque a gente deixa as crianças na escola preocupadas se eles vão voltar bem. Porque a qualquer momento o teto da escola vai cair na cabeça de um. No dia que eu estava fazendo as filmagens, caiu.
um pedaço do teto, então fica complicado. Eu queria que o senhor prefeito olhasse pela gente e fizesse alguma coisa. Porque eu acho que o senhor só vai fazer, seu prefeito, o dia que alguma criança se ferir ou morrer nessa escola. Os problemas começam do lado de fora. O poste de energia elétrica está caindo, pendurado nos fios. E falando em fios, os da campainha estão todos expostos. A sensação é realmente de abandono. O entorno da escola é de dar vergonha. Mato alto, rua esburacada e lixo. Muito lixo. Não é só a escola que está abandonada, não. É o bairro inteiro que está abandonado. Essa é a segunda vez que a nossa equipe de reportagem vem até a Escola Municipal São Benedito. No início do ano, a situação não era diferente. O vídeo mostra carteiras velhas empilhadas, crianças estudando em uma sala improvisada no pátio, próximo ao mato alto. Em outro trecho da gravação, salas foram transformadas em depósitos, com tetos marcados por infiltrações. Além disso, baldes com água parada, local perfeito para a proliferação do mosquito da dengue. A reportagem foi gravada no dia 25 de fevereiro deste ano. Na época, a Secretaria Municipal de Educação deu prazo de 3 meses para que fossem iniciadas as obras de infraestrutura no colégio. O problema é que de lá para cá, as promessas não saíram do papel. E segundo os pais, o que era ruim só piorou. Continua tudo na mesma, colégio da mesma forma que estava, um pouco pior, né? Porque chove, agora já avisa, choveu, não traz as crianças que não vai ter aula. Enfim, continuando, 6 meses passaram, né? E continuando na mesma, por isso vocês estão aqui para mais uma vez esse help, esse socorro. Por isso, mais uma vez, mães de alunos se reuniram na porta do colégio clamando por socorro. Nós só queremos que ajeite nossa escola, para que as crianças possam vir com dignidade estudar. Que no dia de chuva a criança possa ter aula, é só isso, a gente só quer que a criança tenha segurança, porque nós vamos para nossa casa, ou mal ou bem a nossa casa, nós conseguimos ficar lá, aqui a gente não sabe se pode desabar na cabeça das crianças. A Escola Municipal São Benedito existe desde 1954. Nesses 60 anos, muitas dessas mães que hoje lutam por melhorias estudaram no colégio e temem que a instituição de ensino acabe com o esquecimento do poder público. Salve a nossa escola! Salve a nossa escola! Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Nova Iguaçu, mas não teve resposta. É muito fácil. A resposta também é muito fácil também. Vou fazer uma conta aqui comigo. Olha só, o caos que está nessa escola. Nós fomos lá em fevereiro deste ano. Eles disseram que em 3 meses os problemas começariam a ser resolvidos. Fevereiro, março, abril, maio. Estamos em setembro, 7 meses depois. E até agora nada foi feito. E aí ficam mães desesperadas com a insegurança de deixar o filho estudar em uma situação caótica como essa. Olha só, gente, a situação como é que está? Pingando. Ontem choveu, hoje chove aqui no Rio de Janeiro. Você acha que esses alunos estão conseguindo ter uma aula decente? Você acha, você como mãe, pensa aqui comigo, você teria coragem de deixar o seu filho ir para uma escola desse jeito, que pode sim, proliferação de mosquitos, pegar doenças, entre outras coisas, a insegurança. O teto pode cair, como a gente viu ali na reportagem. A mãe disse que no momento que estava gravando, caiu parte do reboco do teto. Imagina, você teria segurança de deixar o seu filho estudar numa escola desse jeito? É a mesma pergunta que eu faço para o prefeito de Nova Iguaçu. Você colocaria os seus filhos nessa escola? Teria coragem de deixar o seu filho? Educação, nós estamos falando de educação. Aprender dentro de uma escola nessas condições? Aposto que não, porque eu não teria coragem. Como você quer que esses pais tenham a coragem? Vamos pensar, né, gente? Estamos falando de educação, vamos falar isso de novo. Educação, o futuro está aí. E cadê o futuro se não tem nem presente, passado, não tem nada? Vamos pensar e da próxima vez manda uma nota decente pra gente, né? Vamos falar sobre o tiroteio da noite passada no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Leonardo Lara, como o confronto aconteceu? Olha, Lívia, os bandidos estavam na Praça Barão de Drummond quando foram surpreendidos pelos policiais da UPP. Aí começou um intenso tiroteio. Nessa troca de tiros, um soldado foi ferido. Acabou sendo baleado no pé, foi levado às pressas pelos próprios colegas para o Hospital Federal do Andaraí e teve depois, Lívia, que ser transferido para o Hospital Central da Polícia no Estácio. Uma noite de muita atenção no Morro dos Macacos. Esse aí é um dos principais acessos à comunidade. Aí
a região onde a bala atingiu o policial. A viatura também com várias marcas desse confronto. Até agora ninguém foi preso e 4 destacamentos e outras unidades de polícia pacificadora estão reforçando a segurança no Morro dos Macacos, que vive, Lívia, um clima de insegurança. Não apenas os tiroteios, tivemos outro no domingo, mas os moradores também reclamam de furtos. Bandidos estão invadindo as casas no Morro dos Macacos para roubar objetos dos moradores da região. Esse morro lá em Vila Isabel, que já foi um dos mais perigosos do Rio, a gente lembra que em 2009 um helicóptero da polícia foi abatido pelos criminosos. A área é pacificada e mesmo assim a situação continua bastante tensa no Morro dos Macacos. Mais uma comunidade pacificada que tem tiroteio. Olha, eu vou fazer um alerta também, aproveitando que a gente está falando de tiroteio, de Niterói. Ontem teve confronto lá na Noronha Torrezão, uma das principais vias que tem em Niterói. Teve muito tiroteio. Aí vem a insegurança em qualquer parte da cidade. Onde você vai ficar tranquilo? Me diga. Cada dia que a gente volta aqui, a gente vem, apresenta aqui o Balanço Geral amanhã, é mais um confronto que aconteceu na nossa cidade. Até quando isso vai acontecer? Comunidades pacificadas não estão do jeito? Imagina as que não estão nem pacificadas. Agora, um outro caso revoltante. Uma mãe é suspeita de abandonar a própria filha recém-nascida dentro de um saco plástico em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela acabou presa. A criança está em um abrigo. Denis Queiroz foi lá e conta pra gente. Liliane Moreira, de 32 anos, foi presa e levada para a Delegacia da Mulher. De acordo com a investigação, depois de abandonar a própria filha recém-nascida próximo a este colégio, no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ela teria voltado para casa e dormido tranquilamente. Isso demonstra total desamor, frieza mesmo, né? Como uma pessoa vai dormir deixando um bebê recém-nascido à sua própria sorte. A mãe escondeu a gravidez durante 9 meses. No último dia 13 de junho, ela teve a criança dentro do banheiro de casa. Cortou o cordão umbilical com uma tesoura. Em seguida, veio até este local e colocou a menina dentro de um saco plástico atrás deste caminhão. A menina passa bem, foi levada para um abrigo e recebeu o nome de Camille Vitória. Um absurdo. Você, mãe, você teria coragem de abandonar o seu filho assim? Pode dar todas as desculpas que ela quiser. Ah, eu estou divorciada, não sei o que vou fazer com meu filho. Mas, gente, isso é questão de coragem, né? É uma criança indefesa ser abandonada. Ali, ó, olha só nessa imagem. Foi aí que a criança foi deixada. Por sorte, nada aconteceu com essa criança, culpa dessa mulher. Essa mulher que teve essa coragem de fazer isso. O que a gente espera é que algo seja feito, né? E que essa criança realmente acho que fez muito bem. Saiu dessa mãe, vai estar agora com pessoas que queiram ela de verdade. E essa mãe aí, ó, vergonha. É isso que eu tenho, vergonha. Voltamos a falar sobre o caso do delegado que atirou contra um homem após uma audiência conciliadora em Copacabana. Eu converso com o Leonardo Lara, que acompanhou essa história. Léo, afinal, qual foi o motivo dessa briga? Olha, Lívia, é isso que a polícia está investigando. Mais de 10 pessoas foram ouvidas, os depoimentos terminaram apenas no início da madrugada e o delegado foi indiciado por tentativa de homicídio e foi preso em flagrante. Nesse momento, ele está em um hospital lá em Copacabana, já que passou mal na delegacia, chegou a desmaiar, mas em seguida será preso. Ele está sob custódia. Nesse momento, o delegado Henrique Pessoa. Tudo teria começado quando o delegado abandonou uma audiência aí nesse centro comercial onde funciona um juizado especial. Ele estava bastante revoltado quando foi cercado por um grupo de pessoas ligadas ao homem que ele estava processando. Ele atirou a arma, Lívia, ele tirou a arma e acabou disparando, atingindo uma pessoa que também foi levada para o Hospital Souza Aguiar, na zona sul do Rio. Neste momento, segundo os depoimentos, começou uma confusão, o delegado também foi agredido, tanto que no mesmo inquérito ele é colocado como vítima de agressão. A polícia quer saber agora quem
agrediu esse delegado e se ele atirou assumindo o risco de matar, já que havia um grande número de pessoas ao redor. No RJ no Ar, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso, Lívia. Esse delegado, Léo, é lá da delegacia de Jurujuba, de Niterói, não é isso? Exatamente, o delegado Henrique Pessoa, que neste momento está em um hospital particular em Copacabana, depois de desmaiar na delegacia durante o depoimento. O Leonardo Lara esteve lá, fez toda a reportagem, você vai ver daqui a pouco no RJ no Ar a cobertura completa desse caso do delegado. O meu amigo Alisson Lima está se preparando, é daqui a pouco às 7h28, você não pode perder um caso polêmico. Já que eu estou falando em polêmica, vamos para outra polêmica? Essa na sala de aula. Um aluno de um tradicional colégio na Zona Norte aqui do Rio foi estudar vestido de saia e acabou orientado pela direção a trocar de roupa. O caso dividiu opiniões. O que você acha a respeito? Vamos acompanhar a reportagem de Evelyn Bastos. Nesta semana, um dos mais tradicionais colégios do Rio foi palco de uma polêmica. Um aluno desta unidade que fica em São Cristóvão, zona norte do Rio, foi para a aula vestindo saia. O menino de 17 anos que diz se identificar com a transexualidade, diz que se sentiu à vontade para usar a saia porque se sentia acolhido pela escola que sempre disse aceitar cada aluno do jeito que ele é. Mas logo que a vestimenta do jovem chegou aos ouvidos da direção, ele foi chamado e orientado a retirar o traje. Senão, não seria permitida a permanência dele dentro do ambiente escolar. O assunto causou surpresa nas pessoas que passavam em frente à escola. O caso divide opiniões. Mal, não sei se é, mas é no mínimo estranho, né? Um menino de saia no Brasil. Se ele quiser vir de saia, ele vem, pô, não tem nada a ver. Pô, cada pessoa pode vir vestida como quiser, entendeu? O pedido da direção para que o jovem retirasse a saia acabou revoltando alguns estudantes que na última terça-feira acabaram fazendo uma espécie de protesto. Vários adolescentes do sexo masculino vieram para a aula vestindo saias a favor do colega. Este aluno do 8º ano, que aceitou conversar com a nossa equipe, disse que não participou do protesto, mas que o caso gerou muita polêmica dentro da escola. Um protesto dos alunos para os alunos sexo masculino ficarem usando saia. Chamaram essa operação como? Operação Saiote. Através de nota, o Colégio Pedro II nega que o estudante tenha sido proibido de frequentar as aulas usando a vestimenta, mas admite que o orientou a voltar a usar o uniforme padrão para os meninos. Ainda segundo a nota, o colégio reconhece que a adolescência é um período de descobertas e repudia qualquer tipo de intolerância e discriminação. Um assunto polêmico divide muitas opiniões. Agora a gente tem um flagrante do nosso helicóptero que sobrevoa a Avenida Brasil, um caminhão enguiçado. E que ponto é isso, Leonardo? Olha, tem um acidente, Avenida Brasil, altura da Penha, Lívia, bem na pista sentido centro, que tradicionalmente já tem o trânsito bastante lento. Na verdade, foi um acidente envolvendo esse caminhão e um outro veículo que já foi retirado. O guincho já está no local para também retirar esse caminhão. Olha só a confusão que causa no trânsito da Avenida Brasil, bem na altura da Penha. Segundo informações do Centro de Operações, nos últimos 15 minutos no Rio, apenas registro de chuva fraca. O maior acumulado foi no Grajaú. E lá na estrada do Joal, uma árvore caiu bem na altura da cabine da PM. O trânsito está em meia pista no sentido aí pare e siga. Uma árvore caiu, portanto, na estrada do Joá, Lívia. Olha, fica a dica do Leonardo Lara aí pra gente, né? Falando da estrada do Joá, caiu uma árvore, ontem várias árvores caíram também. E aqui na Avenida Brasil, um acidente envolvendo o caminhão causa transtornos ali na Penha. Olha só o bolsão d'água que está do outro lado da pista também. Então fica a atenção para o motorista que for agora pegar a Avenida Brasil. Era impressão o bolsão, mas ali não tem não. Atenção, motorista que vai pegar a Avenida Brasil, a melhor opção agora é a pista lateral, né? À direita do seu vídeo, como a gente pode acompanhar. Vamos aproveitar e fazer um giro de trânsito, começando com o elevado professor engenheiro Rufino, na Leopoldina. Parado o trânsito agora, aí no elevado, como a gente pode acompanhar nas imagens. Ponte Rio-Niterói, 20 minutos é o tempo de travessia, 7 horas e 8 minutos. Para quem acessa a Ponte Rio-Niterói, vai pegar o congestionamento logo na chegada. Chega no vão central, o trânsito flui, mas os carros estão diminuindo a velocidade por conta da chuva e do vento. As câmeras estão balançando. Gasômetro, situação fica
intensa. Trânsito complicado agora no gasômetro. Linha vermelha, altura do Galeão, são as imagens que a gente acompanha agora. O trânsito está fluindo sem qualquer problema neste momento na linha vermelha, para os dois sentidos. Para quem segue agora para o Galeão e também para quem vai para o centro da cidade. Agora a saída do Túlio Rebouças no Jardim Botânico, são as imagens que a gente acompanha agora. O trânsito está fluindo, número grande de veículos, mas o trânsito está fluindo sem qualquer problema. Daqui a pouco tem mais um giro de trânsito. Vamos conferir como está a situação dos aeroportos do Rio e das barcas. Rael Policarpo, o que você já pode falar para a gente? Como está a situação agora do transporte público? Olha só, Lívia, nesse momento as barcas operam normalmente com intervalos regulares. Eu estou aqui na Praça 15, centro do Rio de Janeiro. Olha só, a movimentação é pouca agora. Anteriormente, muitas pessoas desceram aqui, desembarcaram na estação das barcas, mas os intervalos estão regulares, como eu disse. 10 minutos para quem vem de Niterói para o Rio de Janeiro, né, da Praça Araribóia aqui para a Praça 15, e o intervalo do sentido oposto chega a 20 minutos, Lívia. Agora, em relação aos aeroportos, tanto o Galeão quanto o Santos Dumont, eles operam com auxílio de aparelhos para pousos e decolagens. Mas até agora nenhum voo foi cancelado e também não temos registros de atrasos, Lívia. Chove aí na região central da cidade, olha só o Rael como está, então alguns pontos está chovendo, fica atenção para você que vai sair de casa. Uma pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira mostra a intenção de votos ao governo do estado. Antony Garotinho, do PR, tem 27% das intenções de voto na disputa do governo do Rio de Janeiro. Luiz Fernando Pezão, do PMDB, aparece com 19%. E Marcelo Crivella, do PRB, com 17%. Já Lindbergh Farias, do PT, tem 11%. Tecnicamente, Crivella e Pezão estão empatados, já que a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais. O candidato Tarcísio Mota, do PSOL, soma 3% das intenções de voto. Deise Oliveira, do PSTU, tem 1% e Ney Nunes, do PCB, não pontuou. Os votos em branco ou nulos somam 14% e 8% não souberam informar ou não responderam. Em uma simulação de segundo turno, na disputa entre Garotinho e Crivella, os dois teriam 34% das intenções de voto. Brancos e nulos seriam 25% e 7% não sabem ou não quiseram responder. Se o cenário fosse entre Garotinho e Pezão, os dois teriam 35% dos votos. Nesse caso, 23% dos entrevistados votariam branco ou nulo e 6% não sabem ou não responderam. Concorrendo com Lindbergh Farias, Garotinho teria 37% contra 31% do petista. Brancos ou nulos seriam 25% e 7% não sabem ou não quiseram responder. A pesquisa também apontou que Garotinho tem a maior rejeição entre os eleitores. 34% dos entrevistados não votariam nele de jeito nenhum. Pezão tem taxa de rejeição de 16%, seguido por Lindbergh com 13%. A rejeição a Crivella é 12%. Os representantes do PSTU, do PSOL e do PCB, somados, têm 22% de rejeição. Já 25% dos entrevistados não sabem ou não opinaram. O Ibope ouviu 1.610 eleitores de 28 de agosto a 2 de setembro. A pesquisa foi registrada no TRE sob o número 26/2014 e custou R$ 107.709. E depois da ventania que causou estragos, a noite também foi de ventos fortes na cidade. Fernanda Sanches, as rajadas continuam hoje? Olha, Lívia, continuam, mas em menor intensidade. Ontem, os ventos chegaram a 100 km por hora. A cidade teve 30 pontos de interdição. Nessa manhã, o vento já está mais fraco, mas existe a possibilidade de, no final da noite, esse vento forte voltar, só que com a intensidade de 70 km por hora. Agora, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, Lívia. Agora há pouco, o Pão de Açúcar estava completamente encoberto. E a gente repara que agora, olha só, já tem um pedacinho do céu azul ali aparecendo, um sinal de que o tempo pode melhorar hoje nessa tarde. Ontem a gente viu também que estava aquele frio de manhã, aquele vento, mas à tarde apareceu um sol bem forte, né? E a temperatura esquentou. Daqui a pouco, Lívia, eu vou voltar para a gente saber realmente se esse tempo vai abrir ou vai permanecer fechado. Vamos ver, Lívia, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco você volta, então, com todos os detalhes da previsão do tempo. A Fernanda já adiantou aí o que aconteceu ontem na ventania. Então, vamos ver estragos em vários bairros do Rio, com velocidade superior a 96 km
km/h, derrubou árvores, assustou quem estava na rua. A reportagem é de Isabelle Saleme. Parece cena de filme, mas o registro foi feito no Mirante do Leblon. A nuvem branca vai avançando aos poucos. Veja que as árvores começam a balançar com o vento. Se já é assustador no vídeo, imagina quem viu de perto. Eu vi um clarão, uma nuvem gigante ali, muito grande, tipo passando até do Cristo, branca. Um vento muito, muito forte. Me assustei, fiquei totalmente assustado ali. Os ventos chegaram a 96 km/h. Nós tivemos uma nuvem muito forte, né, que veio dali do oceano, entre o oceano e o continente, e se deslocou aqui para nossa área. E isso aí trouxe essa baixa pressão, e essa baixa pressão é que provoca o vento forte, a ventania forte. Olha só o tamanho dessa raiz. Para ter uma ideia, ficar aqui do lado, eu tenho 1,60 m de altura e a raiz é mais alta do que eu. Agora, dá para imaginar a força, né, a velocidade dos ventos para arrancar uma árvore desse porte aqui? Tem que ter sido muito forte mesmo. Em vários pontos da cidade, pelo menos 20 árvores foram arrancadas. Não houve registro de feridos. Marta estacionou o carro em frente ao prédio onde mora o pai dela, na Lagoa. Veja o que encontrou quando abriu a janela. E eu tinha colocado o carro um pouquinho mais adiante. Eu falei, não, vou colocar do lado desse outro carro que fica mais seguro, para não ficar um carro isolado do outro. Aí quando acordei, abri a janela, a árvore estava em cima do meu carro. As imagens das árvores arrancadas pela raiz se repetiam ao longo da Avenida Epitácio Pessoa. Vamos voltar com a Fernanda para saber como fica o tempo hoje. Fernanda, aqui já começa a chover, hein? Aqui a chuva passou, Lívia. Aqui na Zona Sul já não está chovendo mais. O tempo hoje vai ficar bem parecido com o que a gente viu ontem. Amanhã começa fria, vento forte, chuva, temperatura agora na casa dos 20 graus aqui na Zona Sul. Mas ao longo do dia o sol aparece, o céu já fica mais aberto. A temperatura hoje à tarde pode chegar a 27 graus. Mas vai chegando a noite, vai esfriando novamente, o vento forte volta com rajadas de até 70 km/h. E por aí vai essa semana, Lívia. O dia começa frio, vai esquentando, a noite esfria de novo. Temperatura muito instável aqui no Rio de Janeiro. É o inverno carioca, né, Lívia? Esse inverno carioca. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. Que agora tem uma notícia boa para você e para todas as mulheres. Um tempero que é velho conhecido das donas de casa e custa baratinho, está fazendo maior sucesso em dietas para emagrecer. É o vinagre de maçã. Muitas famosas já confessaram que usam vinagre para manter a forma e a beleza. Acompanhe na reportagem de Vivian Carvalho. Megan Fox, Madonna, além de lindas, essas celebridades têm algo mais em comum. Para manter a silhueta de dar inveja, elas incluíram na dieta um ingrediente que promete fazer milagres: o vinagre de maçã. Ele virou o queridinho das famosas que querem entrar em forma. Meio estranho, né? Parece milagroso demais, fácil demais. Será que funciona mesmo? Tenho minhas dúvidas, viu? Uma pesquisa feita por uma universidade americana comprovou que o vinagre de maçã ajuda sim a emagrecer. Metade dos voluntários tomou vinagre diluído em água antes das principais refeições. Em um mês, o grupo perdeu em média 2 quilos, sem mudar a alimentação. Difícil mesmo é encarar o sabor do vinagre. Bem ruim. Pela cara já deu pra perceber que você não gostou muito do sabor. Não é muito bom. O gosto é um pouquinho amargo, um pouquinho forte. Dá pra tomar, mas não é bom. O poder do vinagre está justamente no ácido acético, mas dá para disfarçar o sabor desagradável usando como tempero nas saladas ou então misturando ao suco. O importante é não exagerar na dose e consumir no máximo 3 colheres de sopa por dia, que é exatamente essa quantidade aqui. Ele diminui o envelhecimento celular. Além disso, ele possui uma ação termogênica, ou seja, ele contribui para acelerar o metabolismo, ajudando no emagrecimento. Ele diminui a absorção do açúcar no nosso organismo. Isso contribui tanto para emagrecer, como também para controlar os níveis de diabetes. Na Inglaterra, o vinagre de maçã virou moda. Foi parar até nos drinks, que têm feito o maior sucesso entre ricos e famosos.
Mas os benefícios vão além da alimentação. Ele vem sendo cada vez mais usado nas clínicas de estética. Uma colher diluída em meio litro de água é suficiente para limpar a pele e garantir o brilho dos cabelos. Você pode umedecer as mãos no vinagre e fazer uma massagem, sabe, descolando um pouquinho o couro cabeludo, que é para justamente trabalhar a circulação. E também no rosto, você umedece as mãos e passa em todo o rosto. E o resultado surpreende. Adorei o resultado. As famosas têm razão de usar o vinagre. Além de ser barato, deixa a gente mais bonita. Tá aprovado, então? Tá aprovado. As celebridades são a prova de que o vinagre de maçã pode ser mesmo milagroso. Vou confessar uma coisa, eu tenho usado, ainda não vi nenhum resultado não, mas tô testando, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos aproveitar e ver como está o trânsito agora? Começando com a Avenida Presidente Vargas, na Central do Brasil, o trânsito está fluindo, atenção, chove em alguns pontos do Rio de Janeiro, como a gente pode acompanhar na região central da cidade, está chovendo. Ponte Rio-Niterói aumentou para 25 minutos o tempo de travessia, agora 7 horas e 20 minutos. A situação fica mais complicada para o motorista quando chega no gasômetro, como a gente pode acompanhar agora nas imagens. Olha, Lara tem alguma informação? Pois é, Lívia, segundo o Centro de Operações da Prefeitura, o maior acumulado de chuva nos últimos 15 minutos foi bem na região central do Rio e apenas chuva fraca em toda a cidade, segundo aí os índices oficiais. Vamos aproveitar a imagem de uma câmera, então. A região central chove bastante, como a Lara passou pra gente. Autoestrada Lagoa Barra, na Estrada da Gávea. Olha só como está a situação. Trânsito parado agora aí para você que sai da Barra da Tijuca. Congestionamento agora. Então, atenção, motorista, tem que sair um pouquinho mais cedo de casa. E mais, Lívia, além Lara. dessa região aí, também há trânsito bastante lento na Ponte da Joatinga e no Túnel do Juá. Vida complicada para quem sai da Barra, hein? Quem sai da Zona Oeste do Rio, então, hoje, aquela famosa frase, tem que ter paciência. Elevado Paulo de Fronteira no Estácio, são as imagens que a gente acompanha agora. O trânsito está fluindo, um número grande de veículos, mas o trânsito está fluindo sem qualquer problema. E um ferro velho irregular foi descoberto pela polícia em Guadalupe, na zona norte do Rio. No local, os agentes encontraram material furtado de operadoras de telefonia. Rael Policarpo, alguém foi preso? Foi sim, Lívia. O dono desse ferro velho foi preso por receptação. O nome dele é Juarez Augusto de Oliveira. Os agentes chegaram até esse ferro velho depois de monitorar as áreas onde aconteceu o maior incidente de furtos a fios que as empresas utilizavam para a instalação de TV a cabo e também telefone. Segundo o delegado Marcos Esteves, o dono do ferro velho trabalhava exclusivamente com este tipo de material utilizado para essas instalações. O material apreendido, Lívia, foi avaliado em torno de R$400 mil. As investigações, elas continuam, estão sendo realizadas pelos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos. Lívia. Valor muito alto, hein, Rael? Obrigada pelas informações. Vamos falar agora de um aparelho que se tornou indispensável na vida das pessoas, o celular. Por onde a gente anda, sempre tem alguém conectado, seja mandando fotos, mensagens ou e-mails. Mas nem todo mundo está ligado a tanta tecnologia. Já existem profissionais capazes de ajudar as pessoas a usar todas as facilidades do smartphone. É o personal celular. Quando a matéria é tecnologia, geralmente os pequenos são os professores. Vovó, eu vou te ensinar a comprar coisas que você precisa pela internet. Acompanhar o ritmo dessa turminha não é fácil, não. Eles já nasceram na era digital. Celulares e tablets são como brinquedos para eles. Já para as avós... Quando começou Não, todo mundo agora é no computador, as análises de projeto tem que ser tudo no computador... E a gente acostumada a fazer na máquina de calcular, e sabe o que eu fiz? Pedi aposentadoria. Depois, arrependido do que fez, pediu ajuda a um profissional. E aí sim, venceu o medo, enfrentou o problema e retornou ao trabalho. Eu vejo todos os meus e-mails, eu entro nas redes sociais. Quer dizer, ampliou a sua vida social e graças ao personal você reingressou ao mercado de trabalho, foi isso? É isso. Você voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar. Mark vai à casa das alunas e com toda a calma e paciência ensina o passo a passo. Você já pode começar indo lá no aplicativo da rede social
Aqui. Para Glorinha, a idade não é desculpa. Quem estiver disposto a aprender, consegue superar as dificuldades. Eu acho muito importante essa coisa da tecnologia e da pessoa aprender a lidar com o computador, porque como é uma coisa nova, faz com que o teu cérebro seja obrigado a acompanhar. E com isso você vai ficando mais jovem. Hoje, tanto Glorinha quanto Madeleine estão conectadas ao mundo atual graças à ajuda do personal celular. O Mark foi eleito o digitador de celular mais rápido do Brasil e o terceiro mais rápido do mundo. Além disso, trabalha numa multinacional, né, de aparelhos celulares e também dá aula de personal celular. Eu treino as pessoas. Então, as pessoas que não sabem mexer com o telefone ainda, eu vou lá e consigo treinar todas elas. Mark cobra R$100 a hora de aula, mas garante que, se for preciso, passa do horário até que a aluna aprenda a lição. E o aprendizado é eterno, porque a tecnologia está sempre evoluindo. A cada novidade, a cada aplicativo que surge, aparecem as dúvidas. Cena cada vez mais comum de se ver. Os smartphones viraram uma febre mesmo. Mas nós brasileiros pagamos a tarifa de telefonia celular mais cara do mundo, de acordo com a União Internacional de Telecomunicações. Para você ter uma ideia, pagamos aqui 3 vezes mais do que os americanos pagam. Aqui no Brasil, o minuto de ligação varia entre 40 centavos e R$1,69. Os valores sofrem alteração em função do pacote escolhido pelo cliente. Já a mensagem de texto custa, em média, entre 30 centavos e 39 centavos cada. Usar a internet para a comunicação ainda é a melhor forma de economizar. Eu acabo indicando para muita gente esses aplicativos de trocar mensagem de graça. Às vezes você paga só $1 no aplicativo e pode usar ele a vida inteira para compartilhar mensagem com um monte de gente. Além da gratuidade no serviço, existe a vantagem de não incomodar a pessoa que vai receber a mensagem. Eu acho que ultimamente eu tô mandando mais mensagens. Por quê? Eu acho assim que é menos invasivo, porque se a pessoa pode naquele momento te responder, ela vai responder e não dá aquela sensação de que você tá tocando e a pessoa vai ter que atender. Então, tem uma coisa legal disso, né? Porque aí você quando você agrega os outros, então os outros também podem participar daquele momento que você está vivendo e aí fica legal. Mas atenção, esta profissional alerta, as mensagens de texto também podem ser consideradas invasivas. SMS pelo celular, agora está acontecendo o tempo inteiro. As pessoas mandam SMS para vender produto. É que nem você mandar um e-mail marketing, é um absurdo. Então, não pode, assim, pelo celular é invasão. Outra restrição das normas de etiqueta é falar ao celular, por exemplo, em um restaurante, enquanto o outro aguarda. Existe um problema hoje que é o exagero da internet. O que eu percebo, e como eu imagino isso daqui a 5 anos, as pessoas elas estão assim, face maníacas. E vale lembrar, o uso em excesso de celulares, assim como qualquer eletrônico, pode causar estresse. E mais, privar o usuário de momentos prazerosos como este. Celular, computador e tal, se não usado devidamente, colabora para que não se tenha uma boa qualidade de vida, entendeu? Celular em excesso, a pessoa fica até um pouco antissocial, né? Você marca com os amigos e tudo, todo mundo no telefone, mexendo em mensagem o tempo inteiro. Tem que ter uma pausazinha, mas eu gostei dessa ideia. Você vê, as crianças estão ensinando os avós a mexerem nos celulares. E uma dica para você jovem, um emprego aí legal, você viu? Personal celular. Tá precisando de uma graninha extra? Olha que dica bacana, pode ser personal celular. Você vai mexer no que você gosta e ainda ajudar alguém. Você vai chegar aqui agora, o Alisson, é o seguinte, você gosta bastante de celular, não gosta? Muito. Muito, Só né? que eu uso o celular, não deixa ele me usar, entendeu? Isso aí, disse tudo. É assim que a gente vai terminar o programa de hoje. Obrigadão. Muito obrigada, você de casa pela companhia. Agora é com ele, com as principais notícias do Rio de Janeiro. Um beijo, Alisson. Beijão, até amanhã. Bom descanso pra você.